E aí, Thiago? Pessoal, aqui é na aula 2. Eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem fazer uma requisição GET e fazer uma validação se o status code é o esperado, ok? Então, só para começar a aula, deixar uma informação com vocês. Eu estou fazendo todo o versionamento de todas as aulas através de branches específicas lá no meu repositório do Git. Então aqui, essa é a aula 2. Então lá no meu repositório do Git, eu tenho uma branch chamada aula 2, lá no meu repositório, que é a Jonatas Martins. Tem um projeto que é a Pactum.js API Teste JavaScript. E na aula 2 vai conter todas as informações que eu falar aqui para vocês, ok? Então a gente vai ter todo um passo a passo ali de como vocês vão estar utilizando esse projeto do Pactum. Então vamos lá, vamos para a aula. Aqui, primeiro, a gente tem que entender um pouquinho sobre como que o Pactum ele funciona. O Pactum ele funciona através de especificações e a variável, o objeto em si que a gente vai utilizar basicamente em todos os nossos testes é o spec, tá? Que nada mais é que um método que retorna uma instância de um objeto spec que expõe todos os métodos ali para a gente criar a nossa solicitação, tá? Então aqui a gente tem um exemplo prático, vamos copiar ele aqui e vamos criar o nosso arquivo. Antes a gente vai criar aqui uma pastinha chamada aula 02 e dentro dessa pastinha aula 02 a gente vai criar um arquivo chamado aula 2.js. Dentro dela a gente vai colar o nosso arquivo, que a gente copiou lá do site do Pactum, e só explicando um pouquinho para vocês. Na primeira linha aqui, a gente tem a nossa importação ali do spec, tá? Da nossa biblioteca do Pactum, tá? A nossa especificação aqui, ó lá, ela é uma função spec, que ela possui várias informações dentro dela. Aqui tem o nosso it, né, que ele é uma estrutura ali do Mocha para a gente fazer os nossos testes. Aqui dentro a gente tem uma função assíncrona, tá? Uma função assíncrona utilizando run function, ok? E dentro dessa função assíncrona a gente tem o nosso método ali de await para esperar que esses passos aqui que a gente chamou termine a execução para depois passar para um próximo passo, tá? Então se eu tivesse aqui um passo console.log abcd, então ele terminaria de executar primeiro essa linha para depois passar para a execução do console log, ok? Então, por isso que a gente utiliza o await e ele é muito importante que você coloque sempre antes do spec, ok? Então, vamos continuar a aula aqui. Esse código aqui nosso aqui, para a gente conseguir fazer a execução, a gente vai primeiro configurar dentro do nosso arquivo do package.json para que ele execute aquele arquivo de teste. Então a gente vai criar aqui uma quebra de linha aqui dentro da nossa seção de scripts, tá? Vamos colocar o nome de teste2, dois pontos, abre string dupla, mocha, ponto, barra para entrar dentro da nossa pastinha aula 02, barra novamente com o nome do nosso arquivo, aula 2.js, ok? Feito isso, a gente já consegue executar aquele teste através do comando npm run test2, que é o nome desse nosso script aqui, ok? Dá um enter. Opa, deixa eu só sair aqui do terminal. npm run test2, ok? Pronto, nosso teste passou. Só que a gente precisa agora realmente validar se esse teste está saindo com sucesso. Para isso, a gente sabe que ele está passando aqui com sucesso, mas vamos colocar aqui a nossa validação, a nossa expectativa. Então, para isso, a gente tem que dar uma quebra de linha por padrões, por boa indentação, que até o próprio Python pede para você fazer isso. A gente vai clicar um ponto, escrever expected status, vai dar um enter, ele tem aqui essa especificação e a gente consegue colocar aqui qual que é o status code que a gente quer. Então, vamos só recapitular aqui um pouquinho. A função do get, ele espera que você passe uma URL do tipo string. Essa URL aqui é o nosso base URL com o nosso path referente à nossa API, ao nosso endpoint que a gente vai validar, ok? E aqui a gente tem o nosso spec, que ele espera um código do tipo number, que ele é o status code do response da sua requisição. No caso, a nossa requisição ela retorna um 200, então a gente vai colocar aqui um 200 para realmente validar se aquela chamada retornou para a gente 200, ok? No terminal de novo, a gente vai dar um npm run test2, vamos mandar executar. Sucesso, nosso teste está passando, ok? Mas imagine-se que a gente está validando a nossa API e aqui o status correto para o retorno da aplicação deveria ser 404,
né? Porque ele ocasionou algum problema lá, ele não encontrou o registro específico e ele tem que retornar aqui para a gente 404. Então, a gente colocaria aqui o status 404, mandaria executar ali novamente o nosso teste, npm run test2, vou mandar aqui um enter e olha só, ele realmente fez a validação, ele viu que o status que foi retornado foi o 200, mas a gente estava esperando que esse status fosse 404 não encontrado, not found, tá? Então, só para vocês conseguirem visualizar aqui que através de um simples get a gente consegue fazer uma validação bem rápida aqui utilizando o expect status, ok? Então, vou mudar aqui para 200 novamente, mudar aqui para 200 novamente, para que a nossa requisição ela seja feita com sucesso, novamente aqui rodar, ok, bonitinho. E eu vou explicar agora uma outra coisinha para vocês. Eu vou dar aqui um let e vou declarar uma variável, né, com um nome qualquer, pode ser qualquer nome mesmo, tá, gente? Que no caso vou colocar xpto abc, né, para vocês verem que é realmente qualquer nome. E através dessa variável aqui, a gente vai conseguir pegar algumas informações que esse spec, essa parte aqui em específica, vai retornar para a gente. Se eu colocar esse status aqui, ele vai quebrar se for um status diferente de 200, tá? Então, o que eu vou colocar dentro dessa minha variável aqui vai ser o retorno dessa chamada aqui em específica, ok? Então, vamos lá. E aqui eu vou dar um console.log daquele valorzinho ali, xpto abc. Vou colocar aqui o meu breakpoint só para vocês conseguirem visualizar todo o conteúdo que tem dentro dessa variável que é referente a essa chamada aqui que é feita pelo spec, ok? Vou salvar aqui, vou abrir o meu terminal aqui de debug, ok, do JavaScript, e vou rodar o nosso comandinho de novo, npm run test2, ok? Rodou, chegou aqui na minha linha, bonitinho, e aqui na lateral a gente consegue visualizar nossa variável xpto abc. Dentro dessa variável a gente consegue ver todas as informações que a gente tem dessa execução aqui da chamada através do spec fazendo um get, ok? Dentro dele a gente consegue ver o nosso JSON, que seria o nosso response da nossa chamada. A gente consegue visualizar aqui também que aquele nosso response ele tem um status code 200, olha que sensacional, um status code 200, beleza? E uma mensagem aqui, status message ok, legal, né? Então, vamos aqui utilizar essa variável aqui para fazer a validação, beleza? Então, vamos lá. Aqui, eu vou só fechar aqui, limpar o meu terminal e vou declarar aqui, porventura, let status code e essa variável vai receber o valor 200, que é o status que a gente está esperando. Eu vou adicionar essa variável aqui dentro, tá? Para fazer essa chamada. E, por fim, vou dar um outro expect. Vamos ver se a gente tem uma outra chamadinha aqui. Vou ver se esse expect, que eu vou apagar aqui. Ah, não, vamos usar essa variável aqui mesmo. Isso. E eu quero ver se esse retorno aqui vai ser realmente a nossa variável 200, ok? Então, novamente aqui, eu vou apagar. E aqui, vou mudar para o meu terminal que não é de debug. Vou mandar executar. Ok, realmente ele validou que o valor é 200, beleza? E aqui dentro dessa variável, agora, eu vou fazer só uma coisinha diferente para vocês. Eu vou fazer uma descrição, vou chamar o JSON, que é o arquivo que eu quero, e o status code agora. Vou apagar essa variável, vou colocar aqui 200 e aqui nesse status code aqui eu vou só imprimir aqui para vocês verem qual que é o resultado dela, né, que eu estou pegando dentro daquele valor da XPTO. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu consigo, dentro daquela variável do XPTO, né, que receberia todo esse valor aqui, pegar somente a variável JSON e status code que a gente estava esperando. E vocês vão conseguir visualizar a impressão delas aqui dentro. Vou colocar em linhas diferentes, só para vocês conseguirem visualizar. Vou limpar meu terminal, executar aqui novamente e pronto. A gente conseguiu obter ali o JSON de response daquela nossa requisição e a gente também pega o nosso status code aqui, 200. Pronto? Se você gostou desse vídeo,
deixe seu like, compartilha. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. E até a próxima, galera!